Olá, você internauta, vestibulando. Estamos na segunda semana de preparação para o Enem 2025. Semana passada, tivemos aqui a aula do Radiosfera para o primeiro dia do Enem, que já aconteceu, né? Linguagem e códigos, redação e ciências humanas. Nessa semana, semana de véspera para o segundo dia do Enem. Nessa sexta-feira agora, nós já vamos ter o segundo dia do aulão de véspera do Colégio Luciano Feijão. Um aulão muito conhecido, tradicional, com diversão, questões, é claro, né? Com a banda, com pipoca, enfim, é deixar o ambiente preparado para que você faça uma boa prova no domingo. E nessa semana do Radiosfera, para o segundo dia do Enem, temos aqui, de um lado, Ciências da Natureza, Física, professor Ilan, já ele vai dar aqui a introdução dele. E do outro lado, Matemática, professor Saulo. Vamos aqui acolher inicialmente, né, palavrinhas do professor Ilan. Boa noite, queridos internautas, tudo bem? Professor Ilan Rodrigues, professor de Física. E nós estamos aqui mais uma vez, né, com essa equipe maravilhosa aqui, para a gente poder dar aquelas dicas, né, que vai cair na tua prova com certeza absoluta. Quando você abrir a provinha, olhar para a prova de física, olhar para a prova de matemática, você vai ter certeza que essa aula aqui vai fazer a diferença na tua aprovação, beleza? Tamo junto aí, Serginho. Muito bem, Ilan, vamos para o Saulo, matemática. Fala, galera, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, né? E mais uma vez aqui na parceria aí com o Ilanzinho, então é certeza de sucesso. E aqui nós estamos nesse momento, né, trazendo aquelas últimas dicas especiais para que vocês consigam lembrar lá e acertar, amassar a nossa prova lá. A meta esse ano é baixa, 44 de 45, pronto, é razoável, a matemática está razoável esse ano, é bem simples. Então, nesse aspecto aqui a gente vai relembrar e pontuar assuntos que nós achamos bem relevantes para a nossa prova e fazer com que vocês acertem elas de uma maneira um pouco mais fácil. Vamos lá, Serginho. Muito bem, Saulo, muito obrigado. Vamos lá começar aqui com o professor Ilanzinho, né? Essa pra mim é nova. Ilanzinho, mais conhecido como Zaquinha da Física. Vamos lá, então. Primeira questão de Ciências da Natureza. Vamos lá, galera, vamos lá. Primeira questãozinha, tá? Busquei aqui uma questão da habilidade 5 da prova do Enem, tá? Quando a gente fala de Enem, nós não falamos, né, vou produzir aqui uma questão de eletricidade, vou produzir aqui uma questão de ondulatório. Não. A gente procura analisar a partir das habilidades que são exigidas, né? Vocês que vão fazer essa prova têm que conhecer, têm que ter uma noção das habilidades que vocês vão ser cobrados. Por exemplo, a habilidade, uma das top 5 das habilidades que nós vamos comentar aqui no nosso momento de hoje é a habilidade 5, tá? Tá entre a terceira habilidade mais exigida da prova do Enem, que onde você, candidato, tem que entender, compreender quais são os dispositivos elétricos de uso cotidiano, né? E não apenas reconhecê-los no teu dia a dia, como também saber dimensioná-los, saber uma equação de um resistor, uma equação de um receptor, né? Equação de um gerador, enfim. Tá? Trabalhar aquela questão de circuitos elétricos, né, que nós, professores aqui do Luciano Feijão, trabalhamos muito bem, de forma muito aprofundada com vocês. Então, olha só, primeira questão. A máquina de lavar roupas e a furadeira elétrica são exemplos de aparelhos que utilizam motores em seu interior. Esses motores, eles transformam a maior parte da energia elétrica recebida em movimento, que é a energia mecânica, gerando assim rotação. Ok? Embora apresentem algum aquecimento devido à resistência elétrica de seus componentes, a função principal não é aquecimento, não é aquecer, ok? Mas sim converter eletricidade em movimento. Por isso, tais equipamentos são classificados como receptores elétricos. Então, nós temos aqui, inicialmente, um texto base exemplificando e explicando os dispositivos elétricos, como no caso aqui, dando um foco maior para os receptores, que obviamente muitos deles não são aqueles maiores consumidores de energia, tá bom? E aí vamos lá, continuando o texto básico, ele diz o seguinte: por outro lado, aparelhos como ferro elétrico, o outro que ele comenta aqui, que é a churrasqueira elétrica, como vocês estão vendo aqui na imagem,
tá certo? Eles já são classificados como resistores, né? E reduzindo aqui a leitura do texto base, qual é a função desses resistores? Esses dispositivos, eles intensificam a conversão de eletricidade em energia o quê? Térmica, que nós conhecemos como calor, ok? Esses dispositivos, sim, têm como função essa conversão de energia. E nós sabemos que eles consomem bastante energia, tá bom? E aí o comando da questão, ele vai dizer o seguinte: podemos afirmar corretamente que os aquecedores, em comparação aos receptores, apresentam o quê? Item A. Os resistores, em comparação à maioria dos receptores. Item A diz o quê? Que eles apresentam baixa resistividade. O item B, baixa condutividade. O item C, potências elétricas com valores constantes. Item D, alto valor de resistência elétrica. E o item E, baixa intensidade da corrente. Então, assim, nós vamos fazer aqui um breve resumo, né, de eletrodinâmica aqui para vocês, só utilizando conhecimentos do nosso dia a dia. Vamos sair um pouco, né, daquelas equações e vamos tentar para a parte prática. E aí, obviamente, né, eu vou usar aqui um dos nossos amigos. Eu queria que a câmera desse uma abertura aqui. Serginho, eu quero que você participe aqui da nossa aula. Bora. Vamos aqui. Olha só. Serginho, se você chegar na tua casa, abre aí pro Serginho. Foco no Serginho, que o professor de biologia agora vai trabalhar com a física. Vamos lá. Serginho, na tua casa existem vários tipos de aparelhos, beleza? Combinou isso antes, não, se for errar. Não precisa, meu amigo. Basta Você você. é bom, Serginho, você é bom. Você cognitivamente está bem. Vamos embora. Serginho, olha só. Na tua casa tem vários aparelhos eletrônicos. E é bom usar como exemplo aqui, porque, Serginho, a gente fala em sala de aula e às vezes o aluno não consegue associar a sala de aula com o dia a dia dele. E é importante que eles consigam ver, porque o Enem ele faz isso. Sim. Ele tira o aluno, né, dos conteúdos que ele vê em sala para onde? Para o dia a dia. Então vamos aqui. Serginho, na tua casa existem vários aparelhos: ventilador, TVs, né, liquidificadores, máquina de lavar, vários tipos de aparelhos, correto? E você olhando para a fiação deles, você consegue perceber qual deles consome mais e menos energia. Tem como você perceber isso. Por exemplo, se você olhar para a espessura, né, do liquidificador, do fio de um liquidificador, compara com, por exemplo, do airfry. Qual deles é mais grosso, mais espesso? Tem uma bitola mais grossa? Liquidificador é mais grosso, é. Liquidificador? É. Do que o da airfry? Não, da airfry, né? Wi-Fi. Eu entendi o Wi-Fi. Você falou Wi-Fi. É pegadinha. Era um teste. Não pode acertar desse jeito. Ele testou a gente. É porque o Ilanzinho aqui tá um pouquinho rouco e tal. Pronto, eu falei fryer e ventilador. Claro que meus amigos vão saber disso. Qual é o mais grosso? Airfry. Por quê? Porque a airfry, se o fio é mais grosso, é porque ele necessita de mais corrente. Então aquele fio ele é mais grosso, tem uma área maior, uma bitola maior, porque ele vai precisar, porque por ele passa mais corrente. Obviamente, foco no Serginho, foco no Serginho, tá? Se o fio é mais grosso, se vai passar mais corrente, é porque ele vai precisar, vai consumir mais energia ou menos energia? Mais energia. Obviamente, se tem mais corrente, é porque por ele vai passar mais o quê? Energia. Não é simples? Isso. Se esse aparelho consome mais energia, Serginho, é porque provavelmente ele vai trabalhar com a potência o quê? Maior. Mais alta. Então, se a potência é mais alta e a corrente é maior, a condutividade daquele material tem que ser o quê? Melhor. Então, melhor condutividade, maior fluxo de corrente. Então, a fiação tem que ser o quê? Mais grossa. Isso. Para você aumentar a condutividade, aumentar o fluxo de cargas, você tem que aumentar a dificuldade, a passagem da corrente ou diminuir. Você tem que facilitar o quê? A passagem. Então, você tem que usar um fio de baixa resistividade. O material tem que ter baixa resistividade. Então essa é a nossa resposta. Materiais. Posso associar isso aí com a condução do impulso nervoso? Algumas doenças no neurônio acaba fazendo isso, dificulta essa transmissão do impulso elétrico. Então eles aumentam a resistência. Isso mesmo. Aí vai ter porque nosso escrever. Pronto. Então o que o aluno ele tem que entender, Serginho, é exatamente isso, que
Aparelhos na tua casa que consomem muita energia, eles vão precisar de mais corrente. Então eles têm que ter baixa o quê? Resistência. Agora, aparelhos que consomem pouca energia, eles têm que ter o quê? Eles vão precisar de menos corrente, então eles têm que ter o quê? Uma alta resistência. Muito simples, tá? Aparelhos que você consegue manipular a potência deles. Por exemplo, o liquidificador. Ele não é um resistor, mas ele vai ter resistência, correto? Ele vai ter resistência. Então, nesse caso, se você quer que o ventilador da sua casa, ou o liquidificador, que você quer aumentar a potência dele, o que é que você vai fazer? Você tem uma chavezinha, que é um potenciômetro. Se eu quero que ele gire com mais velocidade, com maior rotação, eu reduzo a resistência dele. Se eu, no caso, quero que ele reduza a potência, eu tenho que aumentar o quê? A resistência. Porque aumentando a resistência, eu reduzo o quê? A corrente, tá? Então pronto, já estipulo. Letra A de amorzinho, né? Aí sim. Pronto, Letra de aprovação, né, cara? Já estendi o meu tempo aqui na primeira questão. Nada. Eu tava achando que ele ia ficar sozinho aqui. Não, aí foi. Eu adquiri conhecimento aí nessa questão aí. Foi. Eu me Adquiri empolgo. Tomara que conhecimento. você acerta a questão. não, Pelo jeito, vai E cair eu na fico prova. despreocupado, porque se Domingo. o Saulo entendeu, eu acho que todo mundo aí Não, dentro, aqui caso conseguir entender. ficou Tá fácil. certo. Com explicação dessa Pronto. daí fica fácil demais. Agora vamos esperar domingo que está lá na prova. Não, certeza absoluta. Depois vocês me cobrem aí, viu? Vamos para matemática. Vamos lá, meus amores. Bora, Vamos trabalhar agora uma questão de notação científica, né? A nossa habilidade 1. Precisamos da competência 1 também. Você saber trabalhar a parte de produtos de mesma base, né? No caso da notação científica, um produto de base 10. Então esse é o intuito dessa questão. O enunciado diz o seguinte: quantos mil trilhões vezes infinito? O trecho da canção 8 anos de Paula Toner foi apresentado por um professor de matemática a um grupo de 5 alunos. Em seguida, o professor solicitou que cada aluno apresentasse uma expressão matemática que traduzisse os versos citados. 5 respostas diferentes foram dadas. A resposta que representa matematicamente o trecho da canção é... Gente, como eu tinha falado inicialmente, nós temos que saber trabalhar dentro da matemática a matemática básica. Né? Aquela matemática do ensino fundamental, a aritmética básica, né? As 4 operações, número decimal, número fracionário, MMC, MDC, produtos notáveis. Então, dentro das 45 questões que a gente vai encontrar na nossa prova, eu não tenho dúvida aí que pelo menos 15 seria abordado o conteúdo de matemática básica. Nessa perspectiva, a gente tem que trabalhar a habilidade de potenciação, como eu falei, a habilidade 1. Que é as operações, fiquem bem atentos às propriedades, né? Aquela velha frase que a gente utiliza, multiplicação de mesma base, repete a base, somos expoentes, divisão de mesma base, repete a base, subtrai os expoentes, potência de potência seria um produto entre os nossos expoentes. Então tudo isso a gente tem que estar afiado lá para nossa provinha, tá? E pensando nessa perspectiva, vamos para o enunciado, né? O que ele diz, ó, 1000 trilhões. 1000, nós temos, colocando ele em base 10, nós temos 10 elevado a 3, já que 1000 seria o algarismo 1 acompanhado com 3 zeros. Então, anota aí, hein? 1000, 10 elevado a 3. E ele fala trilhões. A cada 3 classes, a gente tem uma ordem. Então, nós temos a ordem das unidades simples, das milhares, dos milhões, dos bilhões, dos trilhões. Então a cada grupo desse a gente vai agrupando, a gente vai colocando 3 unidades. No caso, como a gente está trabalhando, 3 unidades de base 10, né? Então eu teria no trilhão 10 elevado a 12. Lembrando, unidade simples 3, milhares 3, milhões 3, bilhões 3, trilhões mais 3. E aí, juntando com o 10 elevado a 3 que a gente tinha anotado, ó, que eu disse para vocês, anotem 1000 como sendo 10 elevado a 3. Nós teríamos um produto entre 10 elevado a 3 e 10 elevado a 12. Como eu falei lá das propriedades, multiplicação de mesma base, a gente repete a base e somos expoentes. Então, 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 12, 10 elevado a 15. E aí é o que ele fala, ó. Vezes o infinito, né? Aí é bem simples. O símbolo do infinito aí tem muita gente que inclusive tatua, né? O símbolozinho do infinito, que eu acho também bem bacana, tem vários significados. Então seria a nossa resposta, o item
é resposta de número 5, 10 elevado a 15 vezes o infinito. Sucinto, Ilanzinho, sucinto. Vamos tentar. Saulo. Vamos tentar. Não. É porque a gente se empolga. A gente se Não, empolga. e A gente tipo, quer ajudar, a gente quer fazer tudo que... Porque, cara, a gente passou o ano todinho, cara. O ano todo tentando ajudar os nossos alunos. E agora, quando chega no momento desse, momento crucial, na véspera da prova... E outra, né, Ilan? Aí a gente se empolga. Eu sou empolgado. Não, somente. mas você tá certo. A gente sabe que esse momento é um momento de revisão. Revisar. Mas que tem muita coisa pra gente falar. Que nosso podcast aqui tem um tempo limitado de 1 hora. Mas a gente facilmente... Mas à vontade, aqui, debatendo assuntos... Se o Serginho que sugerir, a gente são pode ficar importantes, aqui 2, 3 horas. Né? Bora, Serginho. Bora lá. mesmo. Vamos pra frente. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Só lembrando que nessa sexta-feira nós vamos ter o segundo dia do nosso aulão de véspera. Vá lá no colégio, faça a sua inscrição. Professor Ilan vai estar lá na física. Vamos professor lá. Saulo na matemática. Vocês não podem ficar de fora dessa, Vamos viu? ter 2 professores de matemática, 2 de biologia. E Serginho, eu de fiquei sabendo dois que tem uma surpresinha lá. Parece que tem surpresa, né? Eita, ninguém Mas pode vamos deixar dizer. quieto, Tem que ir pra lá pra poder assistir e prestigiar o show que é dado lá. Só vai saber quem for, não tem como. Tudo bem, então vá na escola. Você que não assistiu o primeiro dia, você pode assistir o segundo dia. Lembre, sexta-feira, véspera do segundo dia, aulão de véspera, Colégio Luciano Feijão. E vamos para a segunda questão de ciência da natureza. Vamos lá. Professor Ilan Rodrigues. Pronto. Como os meus amigos aqui estão me forçando, me pressionando para ser o mais sucinto possível, então vamos lá, tá certo? Você curta, hein? Olha só. A segunda questão, galera, tem um texto base que é um pouco longo. Eu não vou ler o texto base, até porque vocês têm posse dele aí. E em homenagem aos meus amigos, eu vou ser bem curto, bem direcionado. Olha só. O texto base, ele comenta sobre, Serginho, consumo de energia, produção de energia. Meus amigos, eu não sei porque que o nome do Enem ainda não mudou para energia. Porque o que mais é cobrado na prova de física são assuntos relacionados ao quê? A energia. E aí nós entraremos aí em 2 habilidades facinho. Habilidade 8, onde você tem que saber, tem que conhecer os processos que ocorrem em usinas, em indústrias, na produção de energia, correto? E a habilidade, Serginho, 23, onde o aluno ele tem que conhecer, viu, Saulo? Sim. Entender os impactos sociais, econômicos, impacto na produção, impactos ambientais que essas usinas provocam, ok? Então, na prova do Enem, é muito comum vocês serem exigidos exatamente sobre essa questão da energia. Não só na questão da produção, como também nas questões dos impactos. Tá certo? E a nossa questão número 2, ela fala exatamente sobre isso. Sobre a necessidade que nós temos, tá? Pela busca de uma energia, de uma forma de produção de energia. Então, o comando, vamos logo para o comando que diz o seguinte, ó. Sobre o funcionamento das energias consideradas alternativas e as suas aplicações, podemos afirmar corretamente que o texto base, o comando, ele está dando uma informação aí que não pode passar despercebida. Olha só, sobre o funcionamento das energias consideradas o quê? Alternativas. Lá na geografia, você aprendeu com o professorzinho o quê? Que existem fontes tradicionais de energia e fontes o quê? Alternativas. Professor, mas a fonte alternativa o que seria? Seria aquela fonte que vai te dar uma forma de produção de energia que vai minimizar os efeitos provocados pelas fontes tradicionais. É uma forma de minimizar, por exemplo, o que causa o efeito estufa. Então, por exemplo, eu tenho como fonte alternativa uma energia eólica, certo? Onde a ideia não é substituir as fontes tradicionais, mas uma forma de minimizar os efeitos provocados por elas, ok? Você tem uma energia solar, uma geotérmica, enfim, dentre outras, a maremotriz,
são fontes alternativas. As fontes tradicionais conhecidas, você tem a nuclear, a hidrelétrica, né? As termonucleares, as termoelétricas de uma forma geral, a de carvão mineral, enfim, tá bom? Então, só lembrando desses conceitos que você aprende na geografia, tu já elimina aí quais itens? O item A, que fala de uma energia hidrelétrica, e o comando está pedindo a gente uma fonte o quê? Alternativa. Você já elimina o item D, que fala de energia nuclear, que é uma fonte tradicional de energia, restando o item B, C e item E, que são formas alternativas, ok? O item B, ele está errado exatamente porque ele fala da energia solar, que é sim uma fonte alternativa, mas ele diz que esse tipo de painéis converte energia elétrica em corrente alternada. E o que não é verdade. O painel solar, ele recebe energia luminosa e converte em corrente contínua. Esse distratorzinho aí deixa exatamente o nosso item B incorreto. Já o item E, por que ele está incorreto? Ah, professor, mas ele está falando de uma fonte geotérmica, que é uma fonte alternativa. Beleza, até aí está de boa. Mas quando no item E, ele acaba dizendo que a fonte geotérmica, que a energia geotérmica é uma das mais poluidoras, deixa o item incorreto, porque uma das mais poluidoras é exatamente as termoelétricas que se utiliza de carvão mineral. Essas aí são imbatíveis na poluição, na emissão de gases de efeito estufa. Então, o que sobra é o item C. Aí, muitos alunos, às vezes, me perguntam, mas Ilan, o item C diz assim, ó, a energia eólica é uma forma indireta de obtenção de energia do Sol. Verdadeiro ou é falso? Verdadeiro. Se você for entender direitinho, como é que os ventos são formados? Um aquecimento irregular. Tem regiões da Terra, do globo, que é aquecido pelo Sol de uma forma maior do que outros ambientes. Então, eu tenho aqui duas regiões que foram aquecidas de forma o quê? Diferente. Os ventos, eles vão soprar de onde para onde? Certo? Aonde houve um maior aquecimento, aquele ar tende a subir e o ar frio tende ao quê? A ocupar aquela região. Propagação de calor por convecção. E esse deslocamento de ar é que torna esse item o quê? Correto. Beleza? Então, galera, fui breve. Foi bem. Item B, item bem. C, beleza? Vamos lá. E se fez entender bem, que é o mais importante. Olha aí, tá vendo? Imagina se não tivesse rouco. Mas é isso aí, essa sobrecarga de trabalho, não que eu esteja reclamando. Né? Muito bem. Viu, Serginho? Tá certo. Nós estamos aí. Estamos aí pro que der e vier. Como eu estou dizendo, a minha luta aqui, pessoal, é para que esse podcast aqui, para que esse nosso momento dure mais 2 horas, 3 horas, porque a gente consegue falar tudo que a gente quer. Viu? Até ficar. Eu vai agradecer a minha esposa aí. Já 2, 3 horas Já ele chora. Não, cara, Tô chegando. Mas, Saulinho, cara, essa gravação aqui é uma prova que nós estamos trabalhando. Não, perfeito. É o nosso amor pelos nossos alunos. Muito bem. Exatamente, olha só. O homem fingido, mas tá do amor com amor se paga. Segunda questão de matemática. Perfeito, vamos pra frente, Serginho. Olha! Segunda questão, meus amores, ele diz o seguinte: um professor, para promover a aprendizagem dos alunos em estatística, propôs uma atividade. O objetivo era verificar o percentual dos estudantes com massa corporal abaixo da média e altura acima da média de um grupo de estudantes. Para isso, usando uma balança e uma fita métrica, avaliou uma amostra de 10 alunos, anotando as medidas observadas. O gráfico apresenta a massa corporal em quilogramas e a altura em metros obtidas na atividade. E aí nós temos o gráfico, né, como vocês podem observar no nosso material. Após a coleta dos dados, os estudantes calcularam a média dos valores obtidos referentes à massa corporal e altura, obtendo respectivamente 80 quilos e 1,65 m. Qual o percentual de estudantes dessa amostra com massa corporal abaixo da média e altura acima da média? Gente, antes de a gente comentar de fato sobre a questão em si, vamos lembrar da habilidade, né? Nós temos a habilidade 4 e a competência 5, que é o quê? Você ter a capacidade de observar um gráfico e dele tirar as informações necessárias para responder a questão. E é disso que a gente está falando. Quando a gente fala de análise de gráfico, não necessariamente, gente, é um gráfico de alguma função, né? Os alunos até comentam muito: Saulo, tem gráfico de função, eu já fico nervoso, já bate aquela insegurança, ansiedade. Vamos com calma.
de fato a gente tem que interpretar gráficos que são oriundos de alguma função, seja uma função afim, uma reta, seja uma função quadrática, né? Uma parábola, a concavidade que a gente tem voltada para cima ou para baixo. Enfim, não é esse o caso. A gente tem aqui elementos dentro de um gráfico com dois eixos, né? Eixo vertical e eixo horizontal, e tu só tem que analisar os elementos que estão presentes com os valores já descritos dentro do gráfico. Segundo o que o enunciado pede para a gente, ó, o percentual de alunos dessa amostra com massa corporal abaixo da média. A média calculada, segundo a questão, a gente não precisou nem calcular a média, como eu falei. A questão ela não é de média, ela é simplesmente análise de gráfico. Como a média, segundo o cálculo dos alunos, foi de 80 quilos, então a gente vai procurar no nosso gráfico os alunos que tiveram essa média, que segundo a gente pode observar, são os alunos que ficam à direita do 80. A gente pode observar aí cerca de... abaixo da média, à esquerda do 80, seriam cerca de 5 alunos, a gente pode analisar aí no gráfico. E ele pede também, além de abaixo da média do peso, a altura acima da média. Então seriam os pontinhos do gráfico que estão acima de 1,65. Como vocês podem observar aí, eu tenho 4 elementos. Então, resumindo, eu tenho 5 que estão abaixo da média de peso e tenho 4 elementos que estão acima da média de altura. E eu quero os elementos que compõem essas duas situações, que é facilmente... do gráfico de a gente observar que nós temos 2 pontinhos. Observem esses pontinhos mais acima, no centro, né, que equivalem a 1,68, 1,70 de altura e aproximadamente 62 quilos e 65 quilos de altura. Pronto, massa, Saulo, encontrei esses 2. Mas eu observe, não tem 2 como item na minha resposta, porque ele fala para a gente trabalhar com taxa percentual, bem simples mesmo. Vamos lá, falar sobre razão. Eu tenho 2/10, fração, mas o meu objetivo é tornar ela uma porcentagem. Não esqueçamos, hein? Porcentagem, olha o nome, porcentagem. Então, obrigatoriamente, o nosso denominador, ele tem que ser 100. Se eu já tenho 10, o número que eu multiplicaria por 10 daria 100, bem simples. Quanto? 10. 10 vezes 10, 100. Se eu multiplico o meu denominador por 10, em cima o meu numerador também tem que ser multiplicado por 10. 2 vezes 10, 20, fazendo com que a gente obtenha 20% da turma com essas características aí que ele pediu, e facilmente a gente marca item B de bola, beijo no coração, né? Bem, mensagem que eu gosto de mandar para os meus alunos, um beijo no coração de vocês, um beijo carinhoso e fraternoso, né? Meus queridos alunos. É um homem... Tá vendo aí? Realmente, Serginho. É um homem de muito sentimento, viu? Eu sou extremamente apaixonado. Desprovido. O homem em volta do mundo. Ele é desprovido de altura, mas em compensação, coração enorme. Tem que ter alguma coisa, né, cara? Tem Ele que é compensar. baixo, mas é grande. Doido, macho. Isso mesmo. Só manda um pinche. Você que quer ser aluno do Colégio Luciano Feijão, preste atenção nesse recado. No dia 27 de setembro, aconteceu o dia D do teste de seleção. Você perdeu, mas não tem problema. Você vai na escola, faz sua inscrição, agenda a prova e você vai lá fazer a prova do teste de seleção, vai ser entrevistado para que você possa, em 2026, fazer parte da equipe do Luciano Feijão. E se você vai para o 3º ano do ensino médio ou para o cursinho, vocês vão ter aula com os professores Ilan e professor Saulo, esses que estão aqui. Então vá lá, preencha lá o teste de seleção e venha fazer parte da nossa equipe no próximo ano. É isso. Questão de natureza, terceira questão. Vamos ser breve, vamos lá. Terceira questãozinha, tá? Tratando da habilidade 1 da prova do Enem, tá, galera? Olha só, a habilidade 1 é a habilidade hoje mais exigida na prova. E é uma habilidade, gente, que dá pra você trabalhar e entender. Caraca, bicho, tô aqui na véspera da prova, tenho que estudar alguma coisa, tenho que revisar. Estuda fenômenos elétricos. Por quê? Porque faz parte da habilidade mais exigida da prova. O que é que diz a habilidade 1, Serginho e Saulo? Vamos lá. Que o aluno ele tem que reconhecer os fenômenos ondulatórios de uso cotidiano em diferentes contextos. Ou seja, no seu dia a dia, você está repleto de situações onde envolve o quê?
Fenômenos ondulatórios, certo? No seu dia a dia existem vários equipamentos, aparelhos, certo? Estruturas para potencializar esses fenômenos o quê? Ondulatórios. E lá eu tenho que saber quais fenômenos. Vamos lá. Reflexão, refração, difração, ressonância, interferência, polarização e efeito Doppler. 7 fenômenos. E lá qual é a incidência desse conteúdo na prova do Enem? Vamos lá. Nos últimos vestibulares, tá? Em torno de 3 a 4 questões sobre ondulatória. E claro, se tem ondulatória, tem assuntos de quê? De fenômenos ondulatórios. Eu não me recordo, viu, Serginho e Saulo, não me recordo uma prova do Enem que não tenha caído, que não tenha cobrado esse conteúdo. Sim. Então, gente, véspera de prova é revisar o que já foi colocado, já foi visto, né, durante o ano todo, tem que revisar alguns conteúdos e, obviamente, os mais importantes, aqueles que normalmente caem com mais incidência. Então, anota aí conteúdo de fenômenos ondulatórios, beleza? E a questão aqui está tratando daquela pistolazinha, onde nas rodovias a Polícia Rodoviária Federal normalmente usa para multar aqueles condutores no qual utilizam os veículos em altíssimas velocidades, ok? Velocidades acima da máxima permitida daquele tráfego, correto? Então a questão ela diz o seguinte, tá? Que o radar móvel, tipo pistola, usa um transmissor, um receptor de ondas de quê? De rádio. E ao ser acionado, ele emite um sinal em direção ao veículo. Ao chegar no carro, esse sinal ele é devolvido com uma determinada o quê? Frequência. E então é capturado pela pistola. Ou seja, o sinal ele incide sobre o veículo e retorna para o quê? Para a pistola, através de um fenômeno conhecido como reflexão. Agora, olha só. Antigamente, viu, Serginho e Saulo, as provas do Enem, ou aquelas questões conhecidas como questão Enem, vinham com um texto base. E eu lembro que muitos alunos faziam o quê? Pulavam o texto base e iam direto para o comando para poder resolver a questão. Galera, cuidado, hoje em dia, as questões do Enem, um dos pré-requisitos é que as informações para você resolver a questão tem que estar contida onde? No texto base, né? Numa imagem, numa tabela, ok? Então, aquela história de você pular logo para o comando era no Enem antigo. Hoje em dia, o Enem ele está bem estruturado, as questões estão bem, né, formuladas e você tem que se condicionar, tem que se organizar para entender e retirar as informações necessárias da onde? Do texto base. Olha só, depois dessa primeira informação que eu dei, ele diz assim, ó, que o raio, a onda, ela incide no veículo e retorna, correto? Olha só, Saulo, o que ele diz aqui, ó? A partir dessa diferença de frequência, circula isso aí, tá? É possível calcular a velocidade do carro. Se a velocidade captada for maior do que a permitida, o condutor vai ser multado, ok? Esse tipo de pistola só funciona com o aparelho apontado diretamente para o veículo, beleza? E ele vai medir a velocidade, né, uma por vez. Aí agora vem um comando. A medida da velocidade se deve a um fenômeno ondulatório muito comum em nosso cotidiano. Em qual das situações a seguir está representado o fenômeno ondulatório descrito no texto? Olha que questão linda, elaborada por mim, tá? Baseada naquilo que é exigido da prova do Enem. A questão ela vai te dar 5 itens com 5 fenômenos ondulatórios. E aí a questão ela quer saber qual dos fenômenos que está descrito nos itens é o mesmo que foi comentado no texto acima. Então você tem que identificar o fenômeno do texto base para poder assinalar um outro exemplo dos itens abaixo. Como nós estamos aqui numa luta contra o tempo, vamos ser bem direto. Quando o texto base afirma que a onda que foi refletida volta com uma frequência diferente, eu estou falando de um efeito chamado de efeito Doppler, que é um efeito, que é um fenômeno ondulatório que está relacionado à diferença de frequência, que nós chamamos de frequência o quê? Aparente. E quando você vai analisar os itens, olha só, o item A diz o quê? O músico de uma banda passa o som conectando os instrumentos a um amplificador para eliminar ruídos. O item A
quando ele diz que vai haver uma eliminação de ruídos, uma eliminação de frequência, o item A está falando de interferência. Eu estou buscando um item que fale de quê? De efeito Doppler. Descarto o item A, beleza? Se o texto base estivesse falando de interferência, este item A seria o item correto, ok? Mas não é o que a gente está procurando. Uma pessoa parada na entrada de uma caverna emite um som forte e agudo, e após alguns segundos, esse som ele é devolvido. Fenômeno de reflexão. Lembre-se que eu estou atrás de quê? De um efeito Doppler, beleza? Motorista viajando por uma rodovia asfaltada e um dia quente, ensolarado, ele visualiza o carro de longe na rodovia, né, e tem a sensação que a pista está molhada. O nome desse fenômeno, miragem, e a miragem não está associada ao efeito Doppler, seria associada a um fenômeno de reflexão total e refração, ok? Já o item D é o nosso item correto, tranquilo? Que fala sobre efeito Doppler, ou no caso aqui está relacionando o desvio para o vermelho. Deixa eu tentar explicar melhor isso aqui. Hoje nós olhamos para o céu e nós conseguimos visualizar estrelas de várias cores, algumas mais azuladas, outras mais o que? Avermelhadas. O que diferencia uma cor da outra, viu, Serginho, viu, Saulo? É a frequência que elas emitem, tá? As estrelas que você vê mais avermelhada são cores, né, que emitem uma frequência menor. Já aquelas estrelas mais azuladas, elas emitem uma frequência o quê? Maior. Os astrônomos eles percebem, né, quando as galáxias estão se aproximando ou se afastando exatamente por conta de quem? Dessa alteração da frequência. Quando as galáxias se afastam, elas emitem uma frequência o quê? Menor, tá? Quando há aproximação, a frequência é o quê? Maior. Então o que foi que eles perceberam? Que aquelas estrelas que antes elas eram vistas de forma azuladas, com o afastamento delas, devido à expansão do universo, essas estrelas que eram antigamente vistas de forma azulada, hoje elas emitem mais um tom mais avermelhado. Então, se o tom está mais avermelhado, é porque elas estão se afastando e a frequência está o quê? Diminuindo. É o que a gente chama de desvio para o vermelho. Eu coloquei essa questão exatamente porque quando se fala de efeito Doppler, normalmente o aluno sempre associa o efeito Doppler ao som. E eu trouxe uma questão onde trata-se de um efeito Doppler não em relação ao som, mas em relação às ondas eletromagnéticas. Então o item correto, item D de dado, né? E aí, tentei ser curto, mas é porque a questão era bem complexa. Manda. Não, eu achei ótimo. Não, eu também, tô só aqui degustando aqui. Eu não tenho nada a reclamar aí, nada. Não, então vamos lá. Ô, Ilan, diga, bebê. Um jogador assim muito bom do Ceará, que você sabe que é indispensável hoje no time do Ceará. Cara, existem vários, mas eu sou o Vinagrete. Não é maluco. Eu sou. Então, eu vou fazer aqui uma analogia. A física sem o Ilan é o Ceará sem o Vinagrete. Pronto, fechou. É. Vamos lá, matemática. Vamos lá. Gostei, Serginho, viu? Gostei. Vamos lá, que eu acho que ele sabe mais de física do que futebol. Terceira questão. Fique até mais bonito, cara. Você é, Ilanzinho. Terceira questão, nós temos o seguinte. O município de Dourados, em Mato Grosso do Sul, registrou no ano de 2021 um total de 1.110 milímetros de chuva. A figura a seguir apresenta os valores do acumulado das chuvas em milímetros em todos os meses desse referido ano. Nesse período, a média mensal foi de 92,5 milímetros, com um desvio padrão de 100 milímetros. Temos o nosso gráfico, né? Com esses 12 meses aí que ele relatou no enunciado, e agora vamos para o comando. Considerando-se que no ano de 2022 o acumulado de chuvas em cada um dos 12 meses apresentasse um acréscimo de 10 milímetros, quais seriam os resultados da média e do desvio padrão em 2022? Pois bem, gente, vamos primeiro analisar a questão com calma. Nós estamos falando de estatística. Estatisticamente falando, é um assunto que nós temos uma recorrência gigantesca na nossa prova de matemática, né, do Enem. E aí, falando em estatística, nós temos 3 elementos cruciais, na verdade 6 elementos. 3 medidas de tendência central e 3 medidas de dispersão. As 3 medidas de tendência centrais são as mais importantes. Vocês têm que ir para a prova sabendo, dominando esse assunto,
né, que é a famosa média, moda e mediana. Dentre essas três, vamos lá para a média. Nós temos média aritmética simples, média aritmética ponderada, média geométrica, média harmônica, a mediana. Lembrar que a mediana ela é o termo central, né? É importante lembrar de colocar em rol, que seria isso, Saulo, colocar em rol, organizar de forma crescente ou decrescente, tanto faz, tá? E por último a moda, que é aquele termo que mais aparece, né? O que é a moda? É o que todo mundo está usando. Então é a mesma analogia que a gente utiliza dentro da estatística. É o número que é o valor que tem a maior frequência, é o elemento que está mais aparecendo mais vezes, né? Enfim, e aí nós temos as três medidas de dispersão: a variância, desvio médio e desvio padrão. E nesse caso, o cálculo dessas três medidas de dispersão, elas são mais trabalhosas. Mas vez ou outra o Enem gosta de aplicar a fórmula mesmo, o cálculo mesmo. Mas não é esse o caso, aqui a gente quer analisar só a teoria. Vamos pensar, a média inicialmente, a questão falou que a média em 2021 seria de 92,5 milímetros por ano, né? A média anual, aí, mensal durante esse ano. Se em todo mês vai ser acrescido 10, então a média ela vai aumentar 10 milímetros. Todos os meses vai ser acrescido o mesmo valor, então esse valor ele vai ser acrescido também na média total. Isso faz com que a gente passe de 92,5 para 102,5. Saulo, entendi, né? Se aumentou 10 todos os meses, a média aumentou 10 também. Então isso vai permanecer, essa mesma lógica vai acontecer para o desvio padrão. Aí é que a gente se engana, galera. O desvio padrão, como eu falei, as medidas de dispersão, elas calculam quão regular dado elemento seria, né? Quão próximo da média ele estaria. Por isso que o cálculo, inclusive, é fazendo o somatório da diferença entre cada elemento e a média entre esses termos, né? E aí, nesse caso, vamos imaginar, se a média aumentou, mas cada termo também aumentou 10, eles mantiveram o mesmo nível. Não teve nenhum mês que foi acima, nem um mês que foi abaixo. Eles manteram a mesma régua, o mesmo padrão. Isso faz com que a minha disparidade, a minha mudança de elementos não fosse alterada, não ocasionasse nenhum tipo de alteração no nosso desvio padrão. Então o nosso desvio padrão vai permanecer o mesmo, fazendo com que ele permaneça com 100 milímetros que a gente tinha lá em 2021. Resumindo, agora ficou fácil para a gente marcar o nosso item. A média aumentou em 10 milímetros, sendo 102,5, e o desvio padrão, como eu falei, ele não saiu da diferença da média do termo central, então faz com que ela permanecesse de 100 milímetros, fazendo com que a nossa resposta correta seja D de que? Vou te refutar aqui, Ilan. D de Dieguinho, que ele é um operário principal do saudoso time alvinegro, Ceará mais querido. Craque? Não, craque não. Craque. Vamos lá. Letra D de dado, D de dado. Questão de matemática. Gente, só lembrando para você que você pode comparecer à escola, vá lá conhecer a escola. Temos uma biblioteca, uma sala de estudo, top. Tá linda, Perfeita, tá linda. Né? Perfeita, linda, confortável, iluminada e boa acústica, para que você tenha um espaço reservado de privacidade para uma reunião, uma discussão de algum conteúdo. Vá lá, conheça as instalações e agende o seu teste de seleção para 2026. Conheça a escola, que a escola está... E a cada ano que passa a estrutura está só melhorando. E melhorando. Exatamente. Vamos lá. Vamos lá, Ilanzinho. Ilanzinho, vamos nessa. Agora eu vou copiar. Ilanzinho. É o Ilanzinho. Ilanzinho. Não tem o Natanzinho, né? Não tem o Natanzinho, é o Ilanzinho. Pense na comparação, acho. Só que você é mais bonito, Ilan. Não. Desculpa aí, Natanzinho. Vai, desculpa. Perdão. Vamos lá. Segura. Quarta questão, questãozinha de óptica, ok? Onde a questão diz o seguinte, vamos fazer o seguinte, eu vou logo começar com pouco tempo, aí falta o quê? 15 minutos, mais ou menos? Vamos pro que interessa, né, Ilan? Vamos pro que interessa. Eu quero que vocês dêem uma olhadinha nessa imagem, tá? Na imagem do material que vocês têm em mãos aí, tá? Onde você vê um narrador de futebol
onde ele está utilizando um óculos. E a ideia da questão é exatamente falando que esse rapaz, que esse narrador, ele tem um defeito de visão, né? E esse defeito de visão, você consegue concluir qual é o defeito que ele possui só analisando o quê? A imagem dos olhos desse narrador através da lente, correto? Quando eu falo de lentes, eu estou falando de qual tipo de lentes, Delgados? Convergente e lentes o quê? Divergente, ok? Logo, se você tem um problema de miopia, você tem uma dificuldade de ver de longe, correto? E as lentes que vão ser utilizadas para corrigir esse defeito são lentes divergentes, que são lentes de bordas grossas. As lentes divergentes, elas têm como característica, como, né, propriedade, ela fornecer uma imagem sempre virtual, direita e reduzida. Então, Serginho, Saulinho, quando vocês olharem para uma pessoa que está utilizando um óculos, se você olhar através da lente os olhos daquela pessoa, se a imagem daquele olho for menor do que o tamanho normal, obviamente ela tem um problema de miopia, porque como a imagem ela é virtual e reduzida, só pode ser uma lente do tipo o quê? Divergente. Simples, correto? Se você olhar para os olhos de uma pessoa e você perceber que a imagem que você está visualizando dos olhos dela é um pouco maior do que o tamanho normal do olho dela, do tamanho real, aquela pessoa vai ter um problema de convergência e tal. Ela tem um problema de hipermetropia, onde ela está utilizando uma lente do tipo convergente. Lembrando só que na analisando. A imagem forma antes da retina. Exatamente. Na biologia aí, né? Exatamente. E a outra depois Pronto. da retina. Porque a miopia e a hipermetropia, ela se dá pelo tamanho, pelo diâmetro do globo ocular. Quando a pessoa tem miopia, o globo ocular dela é alongado e a imagem acaba se formando antes da retina. Então eu preciso usar uma lente divergente para divergir um pouco mais os raios e jogar lá para a retina. Já no que tem a hipermetropia, o globo ocular dela é reduzido, a imagem se forma após a retina, além da retina. Então, para resolver esse problema, eu tenho que trazer a imagem para ficar sobre a retina. Eu uso uma lente convergente para concentrar e convergir os raios para ficar sobre a retina. Esse aqui é o lance, né? Tecnologia em volta desse problema de visão. Então, baseado nisso, o que é que eu posso afirmar? Que o item A é o nosso item correto. O narrador está usando uma lente utilizada, né, que também fornece uma imagem do tipo real e reduzida. Tá? Qual é a lente que ele está usando? Porque se você olhar para a imagem, você vai perceber que o olho dele está maior do que o tamanho normal. Então, se a imagem ela é virtual, direita e maior, você tem aí uma lente do tipo convergente. Só que qual é o detalhe aqui, gente? Uma lente divergente, que é a lente que resolve o problema da miopia, né, que corrige naquele momento, a imagem sempre vai ser virtual, direita e menor. Não muda. Agora, a lente convergente, dependendo da posição que você colocar o objeto, ela poderá fornecer, além de uma imagem virtual, direita e maior, ela também poderá fornecer imagens reais, que é exatamente o que trata o item A. A lente que ele está usando, né, que é a lente convergente usada pelo homem, também fornece imagem real e reduzida, que seria um outro caso, ok? Vamos lá. Quarta Serginho, questão, letra Saulinho, item A de amorzinho. Gente, só lembrando, você que está em casa, que nessa aula aí do YouTube, aí embaixo, em anexo, tem esse materialzinho, tá? Você clica aí e você baixa e acompanha com os professores. E se você não fez isso no começo, você volta o vídeo, né? No YouTube. Tá embaixo do vídeo aí. E acompanha novamente. É só um ponto aqui que eu fiquei observando essa questão. E é interessante como o Enem ele é inteligente. Quando a gente analisa as ciências da natureza, a gente não está mais analisando física, química, biologia, exatamente, né? Exatamente. A gente analisou uma questão aqui, não foi só de física, foi uma questão de ciências da natureza, né? Que envolve a parte biológica, a parte física, né? Os eventos que a gente tem dentro do próprio corpo humano que envolve as duas disciplinas. Então eu acho isso um ponto muito interessante,
que o Enem faz hoje com que o aluno, como o Ilan falou anteriormente, ele saia da teoria do livro e passe a trabalhar esse dia a dia, né? Esse contextualização, né? Raciocínio fora da caixa, né? Literalmente. E muitas questões puxa aqui pra mim aqui rapidinho. Em muitas questões de física, viu, Saulo e Serginho? Tem aquela linguagem matemática, Sim. né? Tem uma habilidade que é a habilidade 17 da prova do Enem, que ela exige que o aluno tenha uma interpretação, Sim. Né, de uma linguagem matemática, tá? E hoje mesmo, Serginho, na nossa aula de revisão lá na escola, eu estava falando sobre tipos de alavancas, né? E essas alavancas que a gente usa como instrumento, um abridor, uma tesoura e tal, nós temos alavancas no corpo humano, né? Como quando você faz um movimento, braço, pescoço. Então, o Enem ele tenta fazer, sempre faz esse tipo de associação. Perfeito. Né? Então, assim, perfeito. como eu digo para os nossos alunos, mais importante do que você saber calcular uma conta ali ou outra, é você entender o que você está calculando. Porque hoje a prova do Enem, a cada ano que passa, ela vem uma prova mais conceitual. Não vem aquela prova, né, analítica, cansativa. Até porque, né, ela tem que abranger, assim, abarcar vários tipos de aluno. Sim. Né? Então não é uma prova exclusiva, ela é uma prova inclusiva. Muito bem. Não podemos esquecer disso. Eu vou anotar isso aí no meu caderno. Quase aprendi. Vamos para a quarta questão de matemática. O povo moleque. Vamos lá, gente. A quarta questão, como vocês podem observar aí no material, que os meus amigos acabaram de relatar, o amigo secreto é uma brincadeira tradicional nas festas de fim de ano. Um grupo de amigos se reúne e cada um deles sorteia o nome de uma pessoa que irá presentear. No dia da troca de presentes, a primeira pessoa presenteia o seu amigo secreto e em seguida o presenteia relevando o amigo secreto e o presenteia. Enfim, a brincadeira continua até que todos sejam presenteados. Os funcionários de uma empresa, entre eles um casal, participaram de um amigo secreto. A primeira pessoa a revelar será a definida por sorteio. E aí vamos para o comando, né? O que no final das contas importa. Qual é a probabilidade de que a primeira pessoa a revelar o seu amigo secreto e a última presenteada sejam as duas pessoas do casal? Vamos ilustrar aqui o que o enunciado acabou analisando. Nós temos 8 pessoas e dentre as 8 pessoas que tem aí nessa brincadeira de final de ano, 2 são casais. E o que é que ele quer da gente? A probabilidade de em que a primeira e a última pessoa sejam compostas justamente por esses 2 casais. Eu comento muito que a probabilidade, ela obrigatoriamente, ela tem que estar atrelada à análise combinatória. Não tem como você ser resolutivo em questões de probabilidade sem você ter uma base de análise combinatória. E aí, nesse caso, a gente utiliza muito um elemento, uma ferramenta dentro da análise combinatória, que é o princípio fundamental da contagem, né? O famoso PFC, aqueles tracinhos que a gente vai colocando as possibilidades em cima. E aí, vamos analisar, ele quer que o primeiro seja do casal. Pois bem, o casal é composto por 2 elementos. Então, o meu primeiro elemento, ele teria 2 possibilidades. E aí, probabilidade, espaço, número de casos favoráveis sobre o espaço amostral. Espaço amostral são todos os elementos, que segundo a questão, o grupo eram de 8 pessoas. Então, nós teríamos 2 dentre 8 na primeira posição. E na última posição, nós teríamos apenas 1. Mas vamos deixar o último para daqui a pouco. Primeiro, 1 sobre 8. O segundo, Saulo, ele não pode mais ser o casal, perfeito. Então, a gente tira 2 possibilidades. Os casais, então seria 6 sobre 8, e aí 5 sobre 7, 4 sobre 6, e assim vai. Isso que no final da fração, no final do produto, seria 1 sobre 1, simplificando aí, multiplicando as frações, como vocês podem observar. Vão anotando aí os produtos das frações e vão simplificando o numerador com o denominador. De forma que nós teríamos 1 sobre 2, 1 sobre 3 vezes 1 sobre 15. E aí, multiplicando os 2, nós teríamos 1 sobre 45. Só um ponto final para essa questão que existem conectivos dentro da probabilidade e da análise combinatória que não pode passar despercebido. Lembre que toda vida que a questão falar o termo ou, isso vai te lembrar uma soma dos eventos, né? Soma das possibilidades.
Quando uma questão falar I, seria o produto. Você vai multiplicar a probabilidade de cada evento ocorrer, que é nesse caso, a probabilidade de sair a primeira, a segunda, a terceira e a quarta pessoa, não é ou a quarta pessoa. Então, nesse caso, seria o produto de todas elas. Fazendo os cálculos aí que nós acabamos de relatar, isso faz com que a nossa resposta correta seja item B de bola. Muito bem, Meu professor amigo. Saulo Dantas. Vamos para O homem é rápido e produtivo. Vamos para a última questão de física. Vamos lá. Em ato contínuo, nós vamos ter as considerações finais dessa Exatamente. autarquia da física. Ilan Rodrigues. Então vamos lá. Quinta questão, Serginho, mais uma questão de dispositivos elétricos que vocês precisam lembrar, reconhecer, enfim, tá? Na quinta questão, o texto base fala de um dispositivo muito conhecido que é os capacitores elétricos, ok? E dentre algumas funções, né, o texto base engloba aqui, ele comenta, né? Aí o texto base comenta sobre alguns exemplos e tal, algumas situações, e o comando diz o seguinte: dentre as inúmeras aplicações, os capacitores elétricos também apresentam qual a função? Vamos lá. Nós conhecemos os capacitores elétricos e eles têm como função clássica, né? A maioria dos alunos sabem dessa função, que é transformar energia elétrica, armazenar energia elétrica, tá? Recebe energia elétrica e armazena essa energia elétrica, correto? Esses capacitores, eles não armazenam muita energia, né? E uma função mais óbvia dele é essa, armazenamento de energia, tá certo? Só que muitos alunos confundem essa função como, por exemplo, uma bateria. Uma bateria recarregável, bateria do teu smartphone, bateria de um carro, ela não é um capacitor. Por quê? Porque essas baterias, elas tanto podem funcionar como receptores como geradores. Por exemplo, o que é um receptor? É aquele que recebe energia elétrica, né, e transforma em outra forma de energia. No caso da bateria do teu smartphone, recebe energia elétrica e transforma em energia química. Mas quando você pega o teu smartphone e coloca ele na tomada, no carregador, ele vai receber energia elétrica e vai transformar essa energia elétrica em outra forma de energia, é o caso do receptor. Mas quando você despluga, quando você tira esse dispositivo e passa a utilizar ele sem estar conectado à rede elétrica, ele vai funcionar como gerador, vai transformar energia química em eletricidade, ok? Os capacitores, ele está presente em várias situações do nosso dia a dia. E uma das funções que pouca gente comenta é exatamente na função de transformar energia corrente alternada em corrente o quê? Contínua. Por quê, professor? Olha só, a tua bateria, ela emite corrente contínua. Mas quando tu liga o teu celular na tomada, ele recebe corrente o quê? Alternada. E aí como é que funciona? Minha bateria, meu smartphone funciona por corrente contínua, mas na tomada ele recebe corrente alternada. Então quem é que faz essa conversão? É exatamente o capacitor que está dentro do carregador. Então dentro do teu carregador, do teu smartphone, tem que ter pelo menos um capacitor para fazer essa conversão de corrente alternada em corrente o quê? Contínua. E aí a nossa resposta, que diz exatamente sobre isso, é o item E. Beleza? Função, além de armazenar energia elétrica, ele tem como função converter corrente alternada em corrente contínua, tranquilo? E assim eu me despeço de vocês, é isso? Tá? Desejo a vocês uma excelente prova, que Deus abençoe vocês, confie no trabalho, né, que foi feito durante o ano todo, né? Nós nos dedicamos ao máximo para que vocês absorvessem o máximo de conhecimento, tá? Então o trabalho ele foi bem feito, o trabalho foi bem realizado e a conclusão do nosso trabalho vai ser quando vocês estiverem na provinha de vocês aí domingo, tá? Desejo a vocês uma excelente prova, vamos para cima, confie no trabalho, confie em vocês que vai dar tudo certo, galera. Valeu! Valeu, Ilan, muito obrigado pela sua aula, né, seu show aqui de conhecimento. E vamos para a última questão de matemática do dia e as considerações finais do professor Saulo Dantas de matemática. Vamos lá, Arrocha, Saulinho. Vamos lá, gente. Infelizmente, né, tudo que é bom tem um fim, né? Um prédio com 9 andares e 8 apartamentos, de 2 quartos por andar, está com todos os seus apartamentos à venda. Os apartamentos são identificados por números formados por 2 algarismos, sendo que o da dezena inicia o andar onde se encontra o apartamento. E a unidade, um algarismo de 1 a 8, que diferencia os apartamentos de um do mesmo andar. Quando a incidência de sol nos quartos desses apartamentos
constatam-se as seguintes características em função dos números de identificação. E ele traz algumas características, né, em relação aos quartos. Primeira, naqueles que finalizam com 1 ou 2, ambos os quartos recebem sol apenas por parte da manhã. Naqueles que finalizam em 3, 4, 5 ou 6, apenas um dos quartos recebe sol pela parte da manhã. Naqueles que finalizam 7 ou 8, ambos os quartos recebem sol apenas na parte da tarde. Uma pessoa pretende comprar 2 desses apartamentos em um mesmo andar, mas quer que em ambos, pelo menos um dos quartos receba sol na parte da manhã. De quantas maneiras diferentes essa pessoa poderá escolher 2 desses apartamentos para comprar nas condições desejadas? Meus amores, vamos lá. Acabei de falar para vocês essa questão da probabilidade. Aqui a gente tem uma questão de análise combinatória. E aí, falando de análise combinatória, a gente precisa principalmente ter domínio de 4 elementos. Eu já tinha falado anteriormente sobre o princípio fundamental da contagem, né, os tracinhos, como eu disse para vocês, só colocar a quantidade de elementos que você tem. A permutação, que o que seria a permutação? Você distribuir elementos, você organizar esses elementos, lembrando que ele pode vir com uma repetição, que você tem que dividir pelo número de repetições, né? Lembrando que pode ter uma permutação circular, que seria qualquer situação que tu forme um círculo, um jogo de ciranda, uma mesa redonda, enfim. E aí nesses 2 casos você não faz escolhas. Se teve que fazer escolha, só tem 2 situações, ou é combinação ou é arranjo. E aí lembre, eu tenho que ter em mente que se a ordem dos elementos em que eu escolho importa, isso é arranjo. Se a ordem dos elementos que eu escolho ela não importa, isso é uma combinação. Saulo, como assim? Esse negócio de ordem importa? Não importa, não estou conseguindo entender. Digamos que eu vou escolher uma equipe, né? Eu vou dizer, vou construir uma equipe para disputar uma Olimpíada. E eu digo, a equipe vai ser Saulo, Sérgio e Ilan. E eu penso, que equipe péssima. Eu vou escolher outra. Ilan, Saulo e Sérgio. Observem que o fato de eu escolher os elementos em posições diferentes não fez com que eu tenha um novo grupo. Então a ordem que eu escolhi esses elementos não importou. Se a ordem não importa, é uma combinação. Agora, se eu tenho uma premiação onde o primeiro vai ganhar R$1.000, o segundo 500, o terceiro 300, eu tenho níveis e hierarquias diferentes, aí você não tenha medo, pode ir com certeza que vai ser um arranjo, um caso de arranjo. Beleza? Vamos agora para a questão. Ele falou que são 9 andares, então não dá para matar muito porque todos os itens já têm um produto por 9, mas a gente pode observar. Agora vamos pensar, cara. Eu tenho, segundo o que a questão falou, 6 apartamentos que recebem essa incidência solar, né, esse período de sol nos quartos, que seriam os quartos de número 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Olha o que a gente falou, possibilidades. Dessas 6 possibilidades, 2 vão ser escolhidos. Então, se eu tenho escolha, ou vai ser arranjo ou vai ser combinação. Vamos pensar se a ordem importa ou não importa. Eu digo, eu quero o quarto 3 e o quarto 5. Aí depois eu penso melhor. Eu quero o quarto 5 e eu quero o quarto 3. Olhem que eu vou permanecer com os mesmos quartos. Então a ordem que eu escolho essas 2 situações não vai alterar em nada no quarto que eu vou ter. Então isso significa que seria uma combinação. Combinação de 6 para escolher 2. Resumindo, né, com a nossa formulazinha, 6 fatorial sobre 6 menos 2 fatorial vezes o 2 fatorial multiplicado pelo 9, que são a quantidade de andares que teria nesse prédio, que faz com que a nossa resposta correta seja item B de boa prova, galera. Boa prova, uma excelente prova para vocês, né? Muito obrigado, pessoal, seu internauta que está em casa. Amanhã estaremos aqui novamente para mais um Radiosfera do segundo dia do Enem. Ciências da Natureza e Matemática. É isso. Até lá. Valeu, galera. Valeu, gente.